Isso aí, galera, tô regravando a minha sistematização, falando sobre um CRUD, que nada mais é do que o acrônimo de Create, Read, Update, Delete e da língua inglesa, para as 4 operações básicas utilizadas em bancos de dados relacionais, ou uma interface para o usuário para criação, consulta, atualização e destruição de dados. Como vocês podem ver, eu estou utilizando um computador que é um netbook que eu comprei para minha esposa de aniversário. Ele tem 2 GB de memória, o processador dele é o Intel Atom CPU N550 de 1.50 GHz e ele é um sistema operacional 32 bits. Eu estou utilizando como sistema operacional o Fedora 16, certo? O meu objetivo aqui, como eu falei, é mostrar um CRUD de um sistema de pousada, que é um sisteminha que eu tinha feito toda a modelagem algum tempo atrás, só que eu nunca tinha realizado a implementação do código. Como vocês podem ver, ele possui algumas tabelas, alguns relacionamentos, e eu pretendo mostrar para vocês como criar através do NetBeans, que é um ambiente de desenvolvimento Java, é o tema da minha sistematização. Como através do NetBeans você pode criar um CRUD bem simples, um CRUD bem assim robusto, bem dinâmico, que você pode expandir, pode crescer e virar até uma aplicação mais bem desenvolvida. A ideia aqui é mostrar como você pode utilizar o NetBeans para criar essa ferramenta e muitas vezes substituir planilhas do Excel, banco de dados do Access. É bem simples, bem dinâmico, vocês vão gostar bastante, muito. Eu, quando eu descobri essa ferramenta, eu sinceramente adorei, tanto é que eu uso para criar a parte de CRUD das minhas aplicações. E é isso aí, galera. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro aqui no terminal, vou mostrar aqui que eu já instalei o MySQL, que é uma ferramenta free, é um SGBD free para banco de dados. MySQL é muito utilizado e no mundo todo. Eu estou utilizando ele aqui, fiz a criação dessas tabelas. Na verdade eu exportei, é uma funcionalidade do Workbench, que também é uma ferramenta livre que eu estou utilizando na minha sistematização. Eu gerei através do Workbench essas tabelas aqui no MySQL, certo? Então vamos lá. Aqui no NetBeans você vai fazer a instalação dele normal. Aqui eu fiz através do Yum, do Fedora, certo? Vamos começar. Primeiro passo: criar um novo projeto Java Web aplicação web. Próximo, vou dar um nome para ele, pousada. Próximo, ele vai utilizar o servidor Glassfish, que é um servidor de contexto livre, certo? Utilizado em grandes empresas, é um servidor muito robusto. Ele tem ganhado mercado, sim, estrondosamente. Ele e o Tomcat são excelentes servidores de aplicação. Eu recomendo utilizar, no nosso caso aqui, eu recomendo utilizar o Glassfish, pois ele tem a implementação da JSF, que vai ser o framework que a gente vai utilizar para gerar as páginas da nossa aplicação. Aqui a versão do Java é normal, Java é 6, e aqui é o caminho do contexto, onde é que ele vai chamar a nossa aplicação. Próximo, a gente vai utilizar o Java Service Faces, que é um framework MVC Model View Controller, é um padrão de projeto utilizado em larga escala pelas empresas de todo mundo. É um padrão assim muito forte no mercado. Esse modelo de desenvolvimento de software é considerado uma arquitetura padrão utilizado na engenharia de software.
certo? E a especificação para o nosso MVC que a gente vai utilizar é o Java Service Faces. Aqui é a biblioteca do servidor JSF2, a configuração que a gente vai utilizar. Essa aqui é como ele vai reconhecer a URL das páginas que a gente vai chamar. Eu vou colocar por padrão deixar só o asterisco aqui, colocar como padrão asterisco XHTML, que é uma extensão válida para as páginas JSF, certo? Aqui os componentes, se alguém quiser melhorar isso daqui, você pode aplicar qualquer um desses componentes que a sua aplicação já vai ter um visual bem mais dinâmico. Você vai poder fazer coisas aqui que realmente tornam bem mais profissional a sua aplicação através desses componentes aqui. Cada um desses aqui tem uma gama de funcionalidades diferentes, particularidades bem interessantes. Se alguém se animar aí. Então tá, depois dessa configuração a gente só vai finalizar. A gente vai ter criado a nossa aplicação web. Ele vai adicionar os frameworks, fazer todas as configurações iniciais. E aqui. Para quem não conhece o NetBeans, ele é uma ferramenta, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, gratuito e de código aberto para desenvolvedores de software nas línguas Java, C, C++, PHP, Groovy, Ruby, entre outros. O IDE é executado em muitas plataformas como Windows, Linux, Solaris e macOS. O NetBeans IDE oferece aos desenvolvedores ferramentas necessárias para criar aplicações profissionais de desktop e empresariais, web, móveis e multiplataformas. Ou seja, a ferramenta que eu estou utilizando, ela cria diversos tipos de aplicativo. Aplicativos para celular, aplicativos para desktop, tudo voltado para facilitar a vida do desenvolvedor. Essa funcionalidade do NetBeans específica é para facilitar a vida dele na digitação do código inicial, porque ele tem que configurar todas essas tabelas aqui no código dele. E eu quero mostrar para vocês que o NetBeans já tem uma ferramenta que faz toda essa configuração. Então vamos lá. Aqui o NetBeans gerou para mim, eu criei aqui o projeto chamado Pousada. Ele cria para mim com uma estrutura de pastas padrões, já que esse é uma aplicação web. Aqui o pacote de código fonte e a páginas da web. Primeiro passo, a gente vai criar todas as classes que vão mapear as entidades do banco de dados. Então a gente vai clicar com o botão direito em cima do pacote de código fonte, novo, e a gente vai procurar essa opção aqui, ó, classes de entidades do banco de dados. A gente vai dar um clique sobre ele. Aqui a gente vai fazer a conexão da nossa aplicação com o banco de dados. A gente vai falar para ele onde é a fonte de dados que ele tem que procurar aquelas tabelas. Aqui a gente já tem Pousada 2. Vamos criar uma nova aqui só para vocês verem como funciona. Vamos criar uma nova fonte de dados, o nome do NJNDI que vai ser utilizado na configuração da persistência. A gente vai colocar Pousada. A conexão com o banco de dados. A gente vai clicar nessa opção, nova conexão com o banco de dados. Aqui ele vai mostrar um assistente para conexão com o banco de dados. E aí, como o nosso banco de dados é MySQL, o driver que a gente vai escolher do MySQL. O NetBeans já vem com um padrão, um jarzinho padrão com um driver do MySQL. Se não tivesse, a gente ia vir aqui nessa opção adicionar e colocaria o driver específico do banco que a gente está utilizando. O caminho próximo, a gente vai falar qual é o banco de dados que ele tem que acessar. No nosso caso é o Pousada. O nome do usuário, o nome do
E a senha é root. A gente vai clicar aqui para testar as configurações. Ele vai conectar no próprio localhost, a porta é essa daqui, 3306, o banco de dados pousada, nome de usuário, senha. Pronto, está feito a configuração da nossa do banco de dados da nossa aplicação. Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Aqui, ó, conexão bem sucedida, certo? Ele está conectando com esse banco de dados. Próximo. Aqui não tem nenhum esquema, né? Porque o MySQL não utiliza esse. A gente já apontou direto para o esquema da pousada. Finalizar. Aqui ele vai aparecer para a gente agora a conexão com o banco de dados que a gente acabou de criar. Ok, ele vai listar para mim todas as tabelas do meu banco de dados, aquela que eu mostrei para vocês aqui no terminal, certo? Que eu já tinha criado anteriormente. Todas essas tabelas, elas tem umas que tem relacionamento e tem outras que não tem relacionamento. Na verdade, todas têm relacionamento entre si, certo? Então vocês vão perceber que ela vai trazer para cá de uma forma bem peculiar, que deixa algumas mais escuras e outras mais claras. Essas mais claras são as tabelas que tem algum relacionamento com essas daqui, que não podem ser tiradas. Elas são obrigatoriamente colocadas na nossa aplicação. Aqui, se você colocar o mouse em cima de cada uma delas, ela fala quem é que está referenciando ela. O caso do produto está sendo referenciado pelo consumo. Então o consumo pode sair. Se ele sair, não acontece nada. Mas se o produto sair, ele não dá a opção de tirar somente o produto, porque o produto tem um relacionamento com o consumo, assim como os outros vão ter relacionamento com algumas outras entidades aqui, certo? Vamos para o próximo. Após ter selecionado todas as tabelas, a gente vai dar um próximo. Aqui ele vai mostrar pra gente a tabela do banco de dados, o nome da classe que vai ficar após finalizar essa criação dessas classes. E aqui é o tipo de direção. Como é novo, a gente não vai ter nenhum problema, mas se a gente tivesse alguma atualização do banco de dados, a gente teria a opção de atualizar através dessa ferramenta a classe. Aqui eu vou colocar só o primeiro nome para ficar mais legível o nome das classes. Não. Vou alterar aqui rapidinho. Pronto, aí que a gente vai falar qual é o pacote que ele vai criar essas classes. Eu vou colocar como br.com.pousada.entidades. São as entidades do banco de dados que vão ser geradas através dessas tabelas. A gente não marca nenhuma dessas opções. Isso aqui é as opções de criação das nossas classes através dessas tabelas. A gente clica aqui no próximo. O tipo de coleção eu vou alterar aqui para lista, porque lista é mais simples de utilizar, é mais bem desenvolvido do que collection. Collection é um tipo mais genérico, então eu prefiro usar um tipo mais específico. Essas outras opções aqui a gente não marca, tá? E finaliza. Aqui agora ele vai mostrar essa tela de progresso, vai gerar todas as classes para mim com base nas tabelas do meu banco de dados.
ele gerar aqui pra mim. Pronto, gerou aqui pra mim todas as classes com referência naquelas tabelas. Para vocês verem aqui uma classe dessa, só vou abrir aqui, ó, o nome da classe, nome da tabela, né, na verdade, e aqui o nome da classe, como é que ficou. Através dessa anotação aqui, ele vai saber que essa classe se refere a essa tabela na hora de fazer qualquer coisa no banco de dados. Se for fazer um select, se for fazer um delete, em cima dessa classe ele vai sempre referenciar essa tabela. Aqui a gente vai ter o mapeamento dos atributos da tabela. Essa tabela ela tem os atributos do CEP. Vocês podem observar aqui, tem que estar igualzinho ao que está aqui. Tabela CEP, ó, CEP, ID CEP, CEP, ID CEP. Aí ele gerou para mim o atributo de classe CEP, ID CEP sem o underscore aqui. Ele já colocou para mim, no caso, CEP nome cidade, que é esse cara aqui, que tem um tamanho de 100. Ele também já pegou para mim e colocou o tamanho dele aqui. Ou seja, o mapeamento é completo. Aqueles que são obrigatórios ele coloca como not null, e aqueles que tem relacionamento ele já coloca para mim com quem ele está relacionado, certo? E como ele vai trazer para mim esse relacionamento. Tá, agora a gente, depois de ter criado nossas entidades, a gente vai para a parte interessante da nossa sistematização, que é gerar as páginas web. As páginas web é a que vão mostrar pra gente como manipular o nosso CRUD, como fazer a consulta, como fazer a inserção, como fazer a deleção e como fazer a atualização. Então tá, vamos lá fazer isso. Primeiro passo é clicar com o botão direito em cima do páginas web e vai me dar a opção de novo. A gente vai procurar essa opção aqui, ó, páginas JSF de classes de entidade. A gente vai clicar. Como a gente já tinha feito, as nossas tabelas do banco de dados elas foram representadas aqui nessas classes. Então você pode ver que está o nome completo da classe: br.com.pousada, entidades, endereço, assim sucessivamente. Como a gente quer gerar as nossas páginas JSF de todas, a gente clica nesse botão aqui, adicionar tudo, ele vai passar para cá e vai criar todas as páginas JSF de todas as nossas entidades. Próximo, aqui a gente vai renomear somente em 3 lugares aqui. A gente vai colocar esse pacote Session Bean, são as classes que vão fazer as operações com o banco de dados. É a classe que vai fazer a conexão, a classe que vai fazer a inclusão, a alteração, certo? Essa classe de JSF, o pacote de classe JSF são os controladores JSF. Como a gente está trabalhando com JSF, ele tem o padrão MVC e os controladores dele vão ser gerados através desse JSF, certo? Os controladores vão ser os responsáveis basicamente pela regra de negócio da nossa aplicação. Os controladores vão vir chamar os métodos da persistência para poder inserir no banco. Os controladores vão pegar esses dados e mostrar para nossa view, que vai ser essa página JSF aqui. Elas vão ser geradas dentro de página web, tá? Ou seja, ele só vai colocar uma barrinha aqui nesse JSF. São esses 3 lugares que a gente precisa configurar nessa hora aqui. Colocar o nome do pacote Session Bean, pacote de classe JSF, e colocar a página
a pasta de páginas JCF. Esse lugar aqui onde é que vai gerar todas as pastas com o CRUDzinho de cada entidade que a gente mapeou das nossas tabelas. Esse localização bundle é uma parte muito legal dessa sistematização, desse tutorialzinho, porque é aqui onde é que você vai poder definir as chaves dos labels que a sua aplicação vai utilizar. Ou seja, você pode criar a internacionalização através desse arquivo aí, desse bundle. No caso aqui não está ponto .properties, mas ele é um ponto .properties que tem mapeado todos os labels da nossa aplicação. A gente pode alterar todos os labels através de lá, e toda vez que a gente precisar alterar alguma coisa, a gente não precisa se preocupar em ir no código, a gente só vai nesse arquivo. E caso a gente evolua mais ainda, a gente pode internacionalizar a nossa aplicação, criar um novo arquivozinho desse de bundle e colocar todas as palavras no idioma que a gente quiser, e a nossa aplicação vai substituir automaticamente quando a gente escolher lá o idioma, certo? Após essa configuração, a gente só vai finalizar. Ele vai gerar aqui para mim as classes de conexão, de operações com banco de dados, e depois ele vai gerar também as classes com o controlador das páginas JCF, e também já as páginas XHTML, que vão fazer todas as operações com os controladores e banco de dados. A nossa aplicação está semi-pronta nessa hora. Vocês podem ver que ele gerou para mim todas as pastas com o nome de cada entidade. E mais interessante, se você abrir aqui, ele vai mostrar para vocês as 4 operações básicas, que é de criar, atualizar, que é o edit, listar, aqui no caso que é o select all, e esse aqui, o view, é o select só de um registro. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá? Vocês podem observar aqui, entrar em um aqui. Aquele negócio do bundle que eu tava falando, é exatamente isso daqui. Isso daqui é um título que ele está utilizando. Esse título ele está armazenado nesse arquivo bundle. Se a gente for lá nesse arquivo, ele vai mostrar pra mim. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Aqui tem todos os labels e mensagens da nossa aplicação. Super dinâmico, você pode alterar aqui que já vai refletir na aplicação após o restart do servidor. Ele também mostra para mim um grupo de mensagens, ou seja, as mensagens de erro também já estão sendo contempladas nesse CRUD. Certo? A gente agora vai fazer a execução do nossa aplicação para ver se está tudo certinho, se está funcionando. Clicaram com o botão direito em cima do index, a opção executar arquivo. Aí aqui ele vai inicializar o meu servidor de banco de dados e no meu servidor o Glassfish. Aqui ele está compilando as classes, está fazendo as configurações e está executando.